noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal, onde nós tratamos de assuntos diversos e vamos falando de várias coisas que afetam a nossa vida no nosso dia a dia. Uma das coisas que realmente afeta a nossa vida é a ansiedade. Nós estamos falando há várias semanas sobre a ansiedade, essa angústia provocada pela ansiedade e como que nós atropelamos a nossa vida por causa da ansiedade. Porque o que acontece com esse atropelo? Nós ficamos ansiosos e quando nós ficamos ansiosos, nós atropelamos o nosso tempo. Vamos fazer uma linha imaginária aqui. É como se nós estivéssemos num tempo antes do acontecimento. Se você está numa ansiedade expectatória, que você está hoje, 20 de março, e vai acontecer alguma coisa no dia 30 de março, você está naquela ansiedade expectatória de que algo vai acontecer e você não fica, você fica ansioso, mas você não invade esse espaço-tempo. Mas quando não é uma ansiedade expectatória, quando é uma ansiedade de medo, quando é uma ansiedade de angústia, quando é uma ansiedade porque o seu ego não está conseguindo descarregar, ele está retido, ele está preso. O seu superego está te acusando, ele está dizendo para você que você fez errado, ele está falando que você não deveria ter agido daquela maneira, ou dizendo que se você agir daquela maneira vai acontecer algo de negativo na sua vida. Esta ansiedade pode te colocar à frente do seu tempo. Ou seja, por isso que você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, que a ansiedade é um excesso de futuro. Não é exatamente que é um excesso de futuro, mas você pode ir para um tempo que não existe ainda, que é o futuro. Por que você pode ir para esse tempo que não existe ainda, que é o futuro? Você fica com medo do amanhã. Amanhã eu tenho que resolver tal coisa, eu não vou dar conta, eu vou passar mal, eu vou ter uma dor de barriga. Você começa a desejar hoje uma série de sintomas desagradáveis para você no outro dia. Vai acontecer? A probabilidade de acontecer é muito grande. Por quê? Porque o nosso cérebro, além dele ser altamente adaptativo, ele tem a capacidade de repetir aquilo, de te dar, de te oferecer aquilo que você está almejando, aquilo que você está desejando. É por isso que as pessoas dizem assim: se você deseja muito uma determinada coisa, ela acontece. Eu quero me passar no vestibular. Eu vou estudar e vou passar no vestibular. Eu vou estudar e vou passar no concurso. Você viu que você está acionando a sua ação de estudar, mais o seu desejo intenso de passar no concurso. Qual a probabilidade disso acontecer? 100%. Primeiro porque você está acionando, você está estudando. É diferente daquela pessoa que deita, né? Deita, dorme, bota o livro aberto debaixo do travesseiro para que as informações do livro entrem na sua cabeça para tirar nota boa amanhã na prova. Tem algumas pessoas que faz esse tipo de coisa. O que você está fazendo? Eu estou aprendendo enquanto durmo. Estou aprendendo enquanto durmo. Eu coloquei o livro ali debaixo do travesseiro e enquanto eu durmo eu vou aprender.
Vamos tomar cuidado com determinadas coisas, vamos tomar cuidado com determinadas regras, vamos tomar cuidado com determinadas receitas. Nós somos muito práticos em oferecer receitas e receitas prontas e receitas milagrosas. Devemos tomar cuidado, muito cuidado. Então, quando eu alinho uma ação verdadeira, eu estou estudando, eu me proponho a estudar, e junto com a minha ação de estudar, eu mantenho um desejo muito intenso e verdadeiro de passar, de aprender e vencer aquela dificuldade. Eu estou vencendo aquela dificuldade. O nosso cérebro foi criado para eliminar as incertezas. Como você tem certeza que você vai passar, ele elimina as incertezas e você passa. Você chega lá, está claro, as ideias estão claras para você. Eu estou vendendo milagre? Não, eu estou dizendo que tudo aquilo que você se propõe a fazer, com a sua ação e o seu pensamento ativo, positivo, você faz. Por quê? Porque o contrário também é verdadeiro. Todo mundo experimenta o contrário. Ai, amanhã eu tenho que encontrar determinada pessoa e essa pessoa, eu não gosto muito dessa pessoa, é meu chefe e essa pessoa vai falar comigo e ela vai ser muito brava e ela vai me dizer um monte de coisa e eu não vou gostar dessas coisas e eu terei dor de cabeça, vou ter dor de barriga e por aí afora, diarreia, né? E aí no outro dia você encontra a pessoa e o seu chefe te dá-lhe uma bronca daquelas bem boa e você fica muito mal, você tem dor de cabeça e você tem diarreia, que é uma ressaca nervosa. Ai, o chefe provocou dor de cabeça e diarreia em mim. O chefe não, você. Porque você almejou, você desejou isso antes. Você criou isso no seu cérebro antes. O nosso cérebro, ele vai lidar com hábitos, ele vai lidar com ações repetitivas, ele vai lidar com premissas. Se você assim o fizer, assim mesmo você vai viver. Aquilo tudo que você fizer, aquilo tudo que você desejar, você vai ter. Todas as leis, todas as ciências nos diz isso. Se você bate, a porta abre. Você chega num lugar e vai. A gente diz assim: quando Deus fecha uma porta, abre-se um portão. Por que quando Deus fecha uma porta, abre um portão? Porque você tem fé que você vai conseguir fazer outra coisa. Você tem uma premissa no seu cérebro que você vai conseguir outra coisa. E você vê as oportunidades, você enxerga as oportunidades, você encontra as oportunidades e ao encontrar essas oportunidades você realiza esse intento porque você está aberto, você está receptivo a isso, está receptivo às suas emoções. E a pessoa é muito brava. E todas as vezes que ela encontra comigo, ela fica brava comigo. Você está emitindo esse estado de que a pessoa é brava. Todas as vezes que você encontra com a pessoa, mesmo que a pessoa estiver calma, vai acontecer alguma coisa que vai causar essa irritabilidade. A pessoa é extremamente chata e a pessoa causa isso na minha vida. Você causa isso na sua vida. Por que você não pode, por exemplo, desejar que a pessoa esteja calma, que a pessoa esteja tranquila e que ao encontrar com esta pessoa vocês tenham uma conversa serena e feliz? Então nós temos tendência às coisas negativas. E por que nós temos a tendência das coisas negativas? Porque nós nos alimentamos das coisas negativas. Nós nos alimentamos, nós começamos com as coisas negativas desde o instante em que a gente abre o olho
até a hora que nós vamos dormir, o último suspiro que nós damos consciente, o último suspiro que nós damos consciente, nós estamos alimentados dessa carga negativa. Como é que nós falamos? Como bom dia, bom dia só se for para você. Né? Ele liga a televisão, ele acorda de manhã e ele já liga a televisão para a hora ver notícias. E, gente, nada contra ver notícias, você tem que ficar informado. Mas você precisa ver notícias assim que você acordou? Você ainda não fez uma prece, você ainda não tomou o seu café da manhã, às vezes você está numa correria para ir para o trabalho e você já está ouvindo que não sei quem se machucou não sei aonde, teve um acidente não sei o que, vai cair o asteroide não sei aonde, porque a NASA não sei o que, porque o governo não sei o que lá. Você chega no seu trabalho, se você é funcionário, você já maltrata os seus colegas de trabalho, desacata o seu chefe fala bom dia, você fala um bom dia atravessado e todo o seu dia vai ficar ruim. Se você é empreendedor, você chega no seu trabalho com uma cara de funeral. E aí o funcionário pensa assim, meu Deus, acho que hoje ela vai decretar falência e nós estamos demitindo todo mundo hoje, porque com essa cara aí só pode estar com muitos problemas. Por quê? Porque você já se alimenta de coisas negativas logo cedo. Quando nós nos alimentamos de muitas coisas negativas, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter manifestações de ansiedade. E o que são as manifestações de ansiedade? São os conflitos que ocorrem dentro da nossa psique. Então, são os conflitos do nosso inconsciente. E são necessidades não satisfeitas. Nós precisamos do bem, nós precisamos do prazer, nós precisamos ficar bem, nós precisamos da felicidade, nós precisamos do estado feliz, nós necessitamos do prazer de alma, do gozo de alma, do estado de alma feliz. Mas isso não vai acontecer se eu estiver alimentando a minha psique de coisas infelizes. O que vai acontecer? Nós temos que lembrar que a nossa psique, ela funciona com 3 personagens ela é uma integração e ela vai funcionar com 3 personagens integrais. Então, a bolinha aqui é o que nós somos e a nossa psique é a parte consciente, a nossa pré-consciência e o nosso inconsciente. O nosso inconsciente está dividido com o id, que é a nossa parte instintiva, que é a parte daquilo que nós queremos. Eu quero um café maravilhoso de manhã, eu quero paz, eu quero uma rede e uma balança, eu quero vento, eu quero férias. O id quer, ele deseja. E ele deseja as coisas mais extraordinárias do mundo. A gente não diz assim, ai meu Deus, glamour eu tenho, só falta dinheiro. A gente não diz assim, ai, como eu gostaria de ir para o Havaí, só tá faltando a passagem. Eu quase fiquei rica, só faltou jogar na loto. São essas coisas que a gente brinca, essas grandes verdades, são as coisas do id, do nosso instinto, aquilo que ele deseja, o que ele quer. Aquilo que a gente mais deseja é viver uma vida feliz com o nosso companheiro, uma vida feliz com a nossa companheira, uma vida feliz com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com o nosso namorado, com o nosso marido. Mas se nós nos alimentamos de coisas negativas, é isso que o id vai dar. Coisas negativas.
vai sair do que ali? Aí a gente vai dizer que está nesse conflito. O ego, que é a nossa personalidade, que é aquilo que nós somos, que está no consciente, que está no plano físico, no princípio de realidade, ele tem que escolher se ele é inconsequente e aceita todas as sugestões do instinto. Ah, vai lá e vamos pegar um carro e vamos sair por aí, vamos viajar e atravessar o país de Uruguaiana a Manaus, dane-se o mundo. O instinto deseja isso. Deseja isso. Eu me lembro que quando eu estava no sul, eu dizia sempre assim, ai, um dia eu vou ter um carro, e eu me lembro que eu queria ter o Herbie. Quem que lembra do Herbie? Que um Fusquinha 53, né, o Herbie. Então eu queria ter um Fusquinha 53 e viajar o mundo, né? Pegar o carrinho. Hoje eu não quero ter um Fusquinha, gente, pelo amor de Deus. Mas naquela época, era criança, era adolescente, ele fazia muito sucesso, imagina, ele falava. Mas pensa numa coisa dessa, um carro que fala, um carro poderoso, um carro que era uma máquina envenenada, que vencia qualquer coisa. É o nosso id, é o nosso inconsciente, é o nosso instinto. Nós, às vezes, temos essa característica de poderoso. Pô, poderoso, sou o He-Man, sou o Superman, sou a Mulher Maravilha. Então, nós temos essa característica. O nosso superego, ele diz assim, você não pode não. Se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Você sabe que o passar cartão na loja é maravilhoso, mas no fim do mês chega a conta. Como é que você vai pagar esse negócio? Então, é o superego que diz isso. E nós vamos equilibrando. Então, a nossa personalidade consciente vai equilibrando. Mas, às vezes, nós não somos muito conscientes, não. O que a ciência diz? Que nós somos 99% inconsciente. 1% de inconsciência faz a gente fazer um estrago. Gastar nas lojas, gastar o que não tem, comprar o que não pode, inventar 150 trabalhos e não fazer nenhum. E isso, essa insatisfação, esse conflito, essa ansiedade, também levamos para o relacionamento. Principalmente no nosso relacionamento, quando nós estamos no namoro. E o que acontece com os casados? Tem bastante pessoas casadas aqui. Elas casam e esquecem de namorar. Porque quando você está no namoro, você está naquela luta da conquista. Você está conquistando. O namoro te obriga a fazer uma conquista de todos os dias. Quando você casa, você já conquistou. Não precisa conquistar mais. Perde a graça. Entra no tédio. Por que é que você estava tão apaixonado no namoro? Por que é que as energias, por que é que quando você beijava o seu namorado ou a sua namorada, saía foguetinhos, via estrelas? Ah, Sônia, quando eu beijava meu namorado, não vazia estrelas, não. Então você nunca ficou apaixonado de verdade, porque quem fica apaixonado de verdade dá borboleta no estômago, não é assim que a gente diz? Você beija, tem fogo saindo sobre a sua cabeça, você pensa na pessoa, você fala 23 horas com a pessoa no telefone, só sobra uma hora para você se arrumar e trabalhar. Você não cansa da pessoa, a pessoa é linda, maravilhosa, não tem defeito. Não tem defeito, ela é linda, ele é lindo, ele é espetacular, é o homem da sua vida, é a mulher dos meus sonhos. Por quê? Porque você está conquistando. Você ainda não a tem. Você está buscando, você está lutando por essa conquista. Casou, lá no cartório, o juiz de paz diz assim: você aceita essa pessoa para ser a sua esposa, para ser o seu marido, na dor, na luta?
na riqueza, na pobreza. Tem gente que fala que é só na igreja que fala isso. No cartório fala também. Entendeu? Só que o juiz fala tão rapidinho, assim, eu pelo menos não entendi uma palavra, mas ele falou, eu sei que ele falou, mas eu não entendi uma palavra do que ele falou, porque ele falou muito rápido. Mas porque ele tem que fazer o seu casamento em 5 minutos, porque tem o próximo casamento na fila. Mas ele está dizendo que você aceita. E aí o que, que você diz? Minha esposa, meu marido, posse. E pronto, você se condenou ao inferno. Porque no momento que você fez isso, você não vai mais fazer conquista. E alguns meses depois você percebe que o marido tem barriguinha, que gosta de uma cervejinha, que come com a boca aberta na mesa, que come vendo celular, que quer comer na frente da televisão, que não te obedece, que você dá sugestões e as sugestões não são aceitas. E aí ele vai dizer que ela é muito chata, que ela reclama de tudo, que tudo tá coisa, aí você começa a ver que a mulher também tem estria, que tem isso, que tem aquilo, que quando ela tira a maquiagem não é tão linda quanto você via quando estava namorando, e você começa, então acabou a fase do estrelinha no céu, do rojão salpicando, e aí é a fase da crítica, e acabou a paixão. Fica frio, fica morno e chega uma hora que não tem nem conversa mais. Aí você fala assim, meu Deus, eu não me apaixono por essa pessoa. Como que eu me apaixonei? Eu não me apaixono por essa pessoa, não acontece nada. Aí eu me esforço e não acontece nada. Não acontece e não vai acontecer, gente. O nosso cérebro se apaixona apenas uma vez por cada pessoa. Epa, pera lá, volta aí, rebobina a fita, só uma vez por cada pessoa? Se você se apaixonar de novo, vai ser por outra pessoa. Por isto é que a gente fala da importância de cuidar da psique, por isso que a gente fala da importância de cultivar o amor num relacionamento. A paixão, ela vai acabar. A paixão é um estado parcial de demência do seu cérebro. Ela vai passar. Dura de 2 meses a 24 meses. Quem casou com a pessoa dentro da paixão está condenado. Quem casou com a pessoa dentro da paixão está condenado. Entre 2 meses e 2 anos. Precisa se casar acima disso, para que tenha tido a oportunidade de se conhecer, de cultivar sentimentos nobres. Porque o que nós chamamos de amor são virtudes. E as virtudes, ela tem que ser conquistadas todos os dias. Então, aquele aspecto de conquista que você tem quando você começa a namorar, você precisa manter no seu relacionamento de casado. Você precisa manter. É fácil? Se fosse fácil, todo mundo era feliz e o divórcio não existia mais. Por que é que tem tantos divórcios? E por que é que aumentou tanto divórcio na pandemia? Porque as pessoas não têm paciência para conhecer a outra pessoa, não têm paciência para dedicar-se às virtudes, a sua opinião pessoal, o seu desejo, a sua ansiedade, a sua maneira de pensar, o que você quer da vida é mais importante do que a outra pessoa. E nós, quando estamos num relacionamento, é metade, é 50% de cada um. É metade, eu gosto disso, mas fulano gosta daquilo. O que ele gosta eu não gosto, mas eu posso ceder um pouco e ele cede um pouco. E aí ambos são felizes. Vou dar um exemplo. Por exemplo,
Tem pessoas que. Eu geralmente eu dou o exemplo de cebola, porque eu não gosto de cebola, mas eu já não vou dar o exemplo de cebola, porque todo mundo já está acostumado, já aprendeu bastante sobre cebola. Mas num relacionamento, uma pessoa pode gostar de bichos, adorar bichos, e outra pessoa pode não gostar assim de bichos. Porque você tem que escolher com essa pessoa, você tem que chegar a um acordo com essa pessoa. Você gosta de bicho? Muito de bicho? Eu gosto de bicho, mas eu não gosto tanto assim. Mas você quer ter um bicho? Nós vamos ter um bicho. Mas eu preciso de um espaço de privacidade onde esse bicho não vai estar. Acho que a gente já conversou sobre isso, né, Zaira? Né, Carlos? Acho que a gente já conversou sobre isso, esses espaços aí de bichos, né? Eu dou o exemplo também lá da minha mãe, que não gostava de bicho, agora ela aceita o bicho por ali, você entendeu? E aí eu sempre brinco, eu e o Toninho não temos bichinhos, porque a gente gosta de sair e a gente então não tem bichinho porque não vai se preocupar com bichinho. E sem contar que ele é alérgico. Se ele é alérgico, eu gosto mais de bicho do que ele, vou respeitar isso. O meu amor por ele é maior do que meu amor por bicho. E eu gosto de bicho. Quem me conhece sabe que eu gosto de bicho, tanto é que uma das minhas formações está relacionada à agropecuária, que eu sou formada em agropecuária. Então, para ver o tanto que eu gosto de bichos. Mas o meu amor por ele é maior. Mas eu gosto de bichos. E ele é muito alérgico. Então, quando eu vou em algum lugar que tem bicho, que eu pego bicho, quando eu chego em casa, eu vou tomar banho, vou tirar aquela roupa, vou pôr para lá, para não atacar a alergia. Isto é o quê? Um cede, o outro cede, isso é respeito. Outra coisa, plantas. Tem pessoas que gostam de muitas plantas. Eu gosto de muitas plantas. Outras pessoas não gostam de plantas. Acham que plantas incomoda, que também dá para chegar num acordo com relação a isso. Não é só relacionado a bicho e plantas. Tem outras coisas. Por exemplo, eu gosto de um período de silêncio para estudar, para ler. E nesse momento, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar lendo, eu quero ficar estudando. O Antônio José, o meu esposo, ele tem o hábito de estar vendo o celular, vendo o computador e vendo televisão ao mesmo tempo. Se eu ficar parado olhando isto, vai dar briga. Por que vai dar briga? Porque na minha cabecinha tortuosa é inconcebível uma pessoa estar no celular, no computador e na televisão ao mesmo tempo. Você está aprendendo o quê? Um pouquinho de cada, eu saio de perto. É o momento dele. Coisa lá. Aí ele gosta muito daqueles vídeos de máquina, de motor, de ferramenta. Se eu ficar olhando aquilo, vai causar uma ansiedade. Então é o momento dele. Deixa ele lá. Fica que veja aquilo lá. Eu vou ler. Isto é, um cede, o outro cede respeito. Na hora da refeição, a gente conversa, brinca e dá risada. Na hora que sai, no carro, a gente vai conversando, brincando, dando risada. Nos momentos que a gente pode ficar junto, vai conversar, dar risada. Mas você tem o seu momento de ver a coisa e o outro tem o momento de estudar. A mesma coisa vale para bicho, vale para plantas, vale para todas as coisas. Isso se chama um cede, o outro cede. E você não precisa ver tanto e nem se defender tanto, porque num relacionamento você acaba desenvolvendo um mecanismo de defesa.
E você fica tão armado, mas tão armado, que você está sempre pronto a jogar pedra no outro para se defender. E a gente precisa parar para lá. O que você quer falar primeiro? Porque senão toda hora eu vou jogar pedra. E a outra coisa é reconhecer as nossas vulnerabilidades. Muitas coisas na nossa vida nós não temos condições de aceitar. Vou dar um exemplo da Célia. A Célia é uma pessoa que elucubra bastante na cabeça, mas para comunicar ela tem que pensar. Se as pessoas quiserem que ela dê uma resposta imediata, vai ficar muito ruim. Então, quem a conhece tem que esperar. Então, ela pode falar: olha, eu sou vulnerável a uma resposta imediata, me dá um branco, me dá um paraíso, paralisa a minha mente. Dá-me um tempo, me respeita, me dá um tempo. Quando eu souber a resposta, eu converso com você. Quando a gente faz isso, quando a gente se assume nesse aspecto, a gente não precisa usar mecanismo de defesa. Mas a gente tem um outro problema, a gente tem medo da rejeição e do abandono. Eu tenho que fazer uma live só sobre rejeição e abandono. Na rejeição e no abandono, a gente acaba agredindo demais e se permitindo a ser agredido demais por causa da rejeição e do abandono. Por quê? Para nós é inconcebível, é uma dor sem tamanho ser abandonado. Porque quando alguém pensar na possibilidade de ser abandonado e você ser rejeitado, dói todas as nossas fibras. Por que dói todas as nossas fibras? Porque o instinto, o isso, o id, que id quer dizer isso, vai se recusar permanentemente a aceitar isso. Ele vai dizer: eu não quero isso, eu quero que você me ame, eu quero que você me aceite, eu quero que você fique comigo. Lembra quando a gente vê aqueles desenhinhos ou tirinhas da pessoa andando e o outro segurando na perninha e você vai tá arrastando a pessoa no chão? É uma representação do id. Gatinho faz isso com a gente, né? Eu vou lá na minha irmã, tem um gatinho, ele gruda na minha perna, você vai andando e você tá arrastando ele assim pela coisa. Por quê? Porque ele quer colo. Né? Então você vai andando e ele vai segurando, agarrado na tua perna. Então o que é isso? Para não ser rejeitado, para não ser abandonado. E aí isso gera uma ansiedade muito grande. O que a gente faz nessa ansiedade, nesse mecanismo de defesa para não ser rejeitado, para não ser abandonado? Nós sujeitamos a todas as vontades da outra pessoa. A pessoa humilha, a pessoa xinga, a pessoa agride, né, Lia? A pessoa agride, a pessoa machuca, a pessoa fere. E a gente fica ali: eu não quero ser abandonado, eu não quero ser sozinho, eu não quero ser rejeitado. E aí a gente fica agarrado ali. A gente faz isso com o companheiro, a gente faz isso com os pais, a gente faz isso com irmãos. A gente luta para que o irmão da gente goste da gente, aceite a gente, não abandone a gente. A gente faz isso na posição de filho, a gente faz isso na posição de esposa, a gente faz isso na posição de marido. Onde a pessoa nos rejeita, mas a gente quer a pessoa, a gente sonha com a pessoa, a gente deseja a pessoa. É o id ali, é a sua psique. Qual psique? Qual parte da sua psique? Do seu inconsciente, ela é inconsciente, o seu instinto. Eu não vou sobreviver sem a pessoa. Se essa pessoa me abandonar, eu vou morrer. Aí tem outras pessoas que falam: me abandona mesmo, pode me
sou nada. Você pensa que eu não consigo me virar sem você? Eu vou provar para você que eu sou muito capaz, que eu sou valente. É um mecanismo de defesa escondendo a vulnerabilidade, escondendo a rejeição, escondendo o abandono. A gente chama de racionalização. E aí ele faz aquele fronte, aquele escudo de defesa, e é o guerreiro, e daí tudo e qualquer pessoa que se aproxima dele, ele é o batalhador. Ele ataca, ele agride, ele é agressivo, ele é ansioso, ele desconfia, ele acha que você é mentiroso, ele acha que você está mentindo, ele não consegue se entregar para aquela pessoa, porque a pessoa anterior fez ele sofrer, fez ele passar pela vulnerabilidade, fez ele passar pela rejeição, fez ele passar pelo abandono. E o superego está dizendo para ele assim: você vai passar de novo. Não acredite nele, não. Olha que ele é sem vergonha. Homem é tudo igual. Quem já ouviu essa frase? Homem é tudo igual, só muda de endereço, só muda a cara no RG. Ou melhor, só muda o número do RG. Muda a cara e muda o número, né? O homem diz a mesma coisa da mulher. Mulher é tudo igual, só muda de endereço, só muda a cara e o número no RG. Porque são pessoas feridas, são pessoas magoadas, são pessoas que tiveram relacionamentos ansiosos, que é o móvel dessa live, o relacionamento ansioso, onde ele teve que usar o mecanismo de defesa o tempo todo. Ou ele vive um relacionamento ansioso com filhos, com pais, com irmãos. Porque não pense que porque são nossos irmãos consanguíneos ou porque são nossos pais, que eles não machucam, que eles não ferem, ou que a gente não pode machucar ou que a gente não pode ferir. Tem um ditado que diz assim que a gente fere e magoa aqueles que a gente mais ama, porque a gente sabe que ele não pode revidar. Ou se ele revidar, ele revida de um jeito que a gente pode lidar com ele. Então nós não somos capazes e nem corajosos de revidar com tanta intensidade uma pessoa que a gente não conhece. Mas a gente é capaz de ferir profundamente o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe, ou o nosso pai, a nossa mãe pode nos ferir. As pessoas não têm ideia de que pode ferir uma mãe. Os filhos, muitas vezes, não têm ideia de que pode ferir uma mãe, que pode ferir um pai. Eles, às vezes, não têm ideia que eles fazem os pais passarem pela vulnerabilidade, pela rejeição e pelo abandono. E os pais, muitas vezes, não percebem que faz a vulnerabilidade, a rejeição e o abandono com os filhos. E os casais, muitas vezes, não percebem. Muitas vezes o casal é incapaz de perceber a tristeza, o silêncio da companheira, ela está silenciosa, ela não fala mais, ela está sempre triste, ela está sempre quieta, ela não tem mais ânimo, ela não responde ou não procura ou não corresponde mais ao carinho, porque ele não consegue perceber o tanto que ele fere, o tanto que ele machuca, o tanto que ele abandona ou rejeita. E a recíproca é verdadeira, o outro lado também é verdadeiro. A mulher, às vezes, também não consegue perceber isso. Lógico que a gente vai continuar falando ainda do relacionamento ansioso, mas o relacionamento ansioso, ele não é só com o relacionamento romântico. Ele está em todos os sentidos da nossa vida, mas no romântico é o que nós mais vamos sentir. Tem pessoas que estão
casados há pouco tempo e não tem mais um gesto de carinho, não tem mais um gesto de amor, não consegue mais olhar com admiração para a esposa e para o esposo. E no instante que você perder essa admiração, o seu casamento está correndo risco. Então, quando é que o nosso casamento corre o risco? Quando a gente perde a admiração, quando a gente perde o respeito, quando a gente perde a confiança. Por quê? Porque o respeito é você saber que você pode contar com aquela pessoa do teu lado, que você pode confiar naquela pessoa, que aquela pessoa está com você. Você tem confiabilidade nessa pessoa. A admiração é você olhar para ela e pensar assim, nossa, como que é bonito o meu esposo, como que ele é lindo. Eu comento que todas as vezes que eu e o Toninho descemos o elevador, a portaria deve ficar admirando, assim, porque a gente é um casal que não desce olhando no celular. A gente desce conversando, a gente desce se admirando, a gente desce olhando nos olhos, a gente desce se elogiando, né? Então, as pessoas não tem que ter esse carinho, tem que ter esse amor. Tem que dizer, puxa vida, como que é importante você amar essa pessoa. Ou então, outro dia, nós não vimos, né? Nós não vimos a pessoa atrás da gente, porque ela estava muito silenciosa, a gente estava descendo a escada para o estacionamento, que a garagem é subterrânea, e eu olhei para ele e disse assim, eu já disse que eu te amo hoje. Ele disse assim, só de manhã e só na hora do almoço. E aí eu abracei e falei, mas eu te amo, né? E ele falou, eu te amo muito mais, então. E aí a gente desceu brincando, e aí a pessoa que estava atrás falou assim, nossa, como que é gostoso ver uma coisa dessa e ouvir uma coisa dessa. Eu acho que eu vou falar para minha esposa que eu a amo. O rapaz falou isso, sabe? E por quê? Porque as pessoas não têm o hábito de dizer para a outra, de expressar o sentimento para a outra. Você está bonito hoje, você está elegante hoje. Como ela não tem o hábito de expressar isso para uma outra pessoa, para uma amiga, quando ela vê uma amiga e falar, nossa, como que você está linda, como que você está elegante, como que você está bonita, ou rapaz, como que você está bonito, tal. Às vezes a pessoa chega, o homem, né, com a barba, o bigode muito bem feito, né, e olha e fala, nossa, como que você está bonito, como que você está elegante, e a pessoa fica feliz com isso, porque você percebeu a outra pessoa. Você tira a pessoa dessa vulnerabilidade. Então é isso, gente. Mecanismo de defesa no relacionamento conflituoso, onde a gente pode sofrer a vulnerabilidade, sentir um sentimento muito ruim com relação a isso, com a rejeição e com o abandono. E o sentimento de perda pela rejeição e pelo abandono faz a pessoa não só armar barreiras com mecanismo de defesa, como gerar uma ansiedade estrondosa diante de si. Nós ainda vamos continuar sobre o relacionamento ansioso, mas os microfones estão abertos para todos, podem fazer perguntas à vontade, e nós temos a presença do nosso professor e amigo, que sempre traz uma palavrinha aí carinhosa para a gente também. Microfone abertos para quem quiser fazer perguntas. Estejam à vontade. Quero, Soninha. Fala um pouquinho para mim, pelo menos. Estou ouvindo. Fala de novo, Sérgio. Começa de novo. Você poderia falar... Está me ouvindo? Estou. Você poderia falar um pouquinho do que é o ego preso? O ego preso? Ego preso. O ego preso. Então, o que é o ego preso? Quando o nosso ego, a nossa personalidade, lembra? Id, ego,
Superego. Pera. O ego é o que nós somos, é a nossa parte consciente. Nós temos uma pulsão de vida. Essa pulsão, Freud deu o nome de Eros, que a gente chama de libido, a libido da vida. A libido é uma pulsão e ela precisa ser descarregada. Ela descarrega no prazer, daquilo que te causa felicidade, daquilo que te causa alegria, ou você descarrega no desprazer. Quando você descarrega no desprazer, na angústia, na ansiedade, no desespero, a gente diz que está em Thanos, na pulsão de morte. Quando você não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra, o ego está retido. Você não consegue ter esse prazer e nem esse desprazer. Você fica nessa insatisfação de não conseguir realizar. Vou dar um exemplo similar que você vai entender. Sabe quando a gente está com uma ânsia de vômito e acha que vai vomitar, está com enjoo e você fica naquela ânsia, mas o vômito não acontece e aquilo não fica? Então, o ego retido, ele seria isso. Você não chega, você não consegue realizar o prazer, você não consegue sentir-se satisfeito, feliz, no bem-estar, não conseguiu dar uma boa resposta, não conseguiu dar uma boa resolução ao problema e também não conseguiu fazer o contrário. Você nem chutou o balde, a gente chama de mornos, né? Eu brinco sempre que isso é tão sério que tá lá na Bíblia para você não ser morno, porque senão você é vomitado. Então, o que é? Você não consegue nem ser quente e nem frio, você fica ali no morno. Então, você nem consegue resolver e nem consegue deixar de resolver. Então, isto é o ego retido, o ego preso. Muitas vezes os nossos filhos causam isso. A gente tem uma vontade de dizer umas coisas para ele que não pode, porque o nosso superego vai dizer: você é mãe, olha que Deus vai pensar, olha a sua religião, olha a moral. Então você não diz aquilo que você queria falar. Mas você também não consegue dizer para ele: olha, a sua decisão é acertada, eu estou feliz com você. Você retém, entendeu? Sim. Então você não consegue brigar com ele porque o seu superego não vai deixar. E você também não consegue parabenizá-lo porque o que ele fez está errado. Então você fica com o seu ego retido. Obrigada. Mais perguntas? Sônia, eu quero fazer uma pergunta. A questão da rejeição, o abandono, a humilhação, o pulo do gato aí seria aprender a revidar. É isso. Você tem que aprender. Aprender a revidar. Veja bem, quando a gente fala aprender a revidar, pode dar aquela margem para revidar na pancadaria, né? Ele me bate, eu bato também. Ele me rejeita, eu rejeito também. Ele me trai, eu traio também. Ele foi infiel, você é infiel também. Então a gente tem que tomar cuidado. O revide, ele não é bem isso, porque se você revidar ao pé da letra o que o outro está fazendo, você pode entrar num enrosco, porque, de novo, se o id diz para você fazer, se o nosso instinto diz vai lá e faça igual, paga na mesma moeda, o superego, que é o seu sensor, é o seu senso de dever, vai te cobrar. Você errou, você fez errado, você sabe que isso não pode. Olha o que diz a lei, olha o que diz a família, olha o seu senso de moralidade, seu senso de espiritualidade, seu senso de religiosidade. Então, não é exatamente o revide. É você aprender a se defender da pessoa para que ela não te machuque mais.
Então, é você ter conhecimento, autoconhecimento, saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, você não ter medo da pessoa e você saber que você pode viver sem aquela pessoa. Se aquela pessoa te humilha, te machuca, te fere, te rejeita, você saber que você é uma pessoa valorosa, com valores, com cuidado e que pode viver longe de uma pessoa que te fere dessa maneira, principalmente quando a pessoa é narcisista, quando a pessoa é controladora, quando a pessoa é violenta, quando essa pessoa é agressiva, você aprende a se defender dela. Aí é que eu ensino lá na terapia, nos nossos encontros. É não deixar ela te defender e você te machucar e você achar o seu lugar. Não é o revide ao pé da letra. Entendeu? Sim, exatamente isso. Porque às vezes as pessoas revidam ao pé da letra e custa caro isso, tá? Custa caro. Não estou falando caro em termos de lei, eu estou falando caro em preço de que a nossa psique, o superego, ele vai te cobrar. Ele é o teu sensor, ele diz, você não pode fazer isso. Ele vai te arrastar para uma culpa que você não precisaria carregar. Muito bem. Obrigada, Sônia. Mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Um de cada vez. Um de cada vez, né, Antônio? Sônia, eu quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Não é bem uma pergunta, na verdade é uma colocação. Eu assisti recentemente uma situação que eu considero de anormal passando para a normalidade. Tem relacionamentos, tanto masculinos quanto femininos, que estão casando com inteligência artificial. O que leva uma pessoa a casar com a inteligência artificial. Ela molda o ser físico que ela imagina, alimenta esse ser físico com informações que ela quer ouvir e formaliza um casamento. Olha que maravilha! Qual é o caminho que esse pessoal escolheu? Eu estou com vontade de falar outra coisa, mas eu vou ficar mais retido. Eu achei isso uma loucura completa. Né? Isso tá? É ego fragilizado. São pessoas que não estão prontas para uma crítica, não estão prontas para uma observância, não estão prontas para dividir opiniões divergentes, porque um relacionamento é feito de divergências semelhantes, mas os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. Quando nós estamos com um casamento, quando nós estamos com uma pessoa, por mais que você critique essa pessoa é mais semelhante do que você imagina a você. Só que mesmo ela sendo semelhante, ele sendo semelhante, ele vai ter pontos divergentes. Então, a fragilidade que nós vivemos hoje, uma fragilidade do ego, nós vivemos hoje um narcisismo exacerbado. Não queremos criticar, e eu não vou criticar e não vou entrar no mérito dessa questão, que é uma coisa assim nova. Nós estamos ainda estudando com mais profundidade isso, todo o campo de ciência, da ciência psicológica, está olhando isso de perto. Mas nós podemos dizer com certeza que nós estamos vivendo um mundo de virtualismo
E nós estamos nos ausentando do relacionamento real para um relacionamento virtual, porque o virtual é perfeito. Posso brincar aqui? Não arrota, não defeca, não solta gases, não tem mau hálito e não questiona o que você pensa. Não tem rugas, não tem estria, não fica doente, não gasta seu dinheiro e não questiona se você toma 5 cervejas ou 250. Então, isso é só alguns pontos que eu estou colocando. Então, nós precisamos entender que um relacionamento, ele inclui você aceitar o outro. Por isso que eu disse aqui no início da live, quando você vai para o casamento, o juiz de direito, ou o padre ou o pastor que fez o seu casamento, ele pergunta, ele diz para você assim, você aceita? Ele não diz que você é obrigado. A partir de agora, você é obrigado a viver com essa mulher, a viver com esse homem. E que o que essa criatura fazer, você tem que suportar. Nenhum desses homens, nenhuma dessas autoridades diz isso. Ela faz uma pergunta: você aceita esse homem? Você aceita essa mulher? E aí ele dá o básico do que a gente pode viver na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Por quê? Porque isso é o básico de que nós podemos viver. Principalmente porque nós vamos ficar doentes. Nós vivemos num mundo onde nós vamos ficar doentes. Então ele vai perguntar o básico. Dentro desse básico, só que esse básico é o pilar daquilo que a gente vive num relacionamento. É a base de um casamento, de uma casa. Então, você está com a pessoa quando ela está saudável, você está com a pessoa quando ela está doente. Você está com a pessoa quando ela está trabalhando e você está com a pessoa quando ela não está trabalhando. Na saúde, na riqueza ou na pobreza. Então, isso é o básico. Agora, se eu quero viver um relacionamento virtual, bonecas, no Japão tem muitas bonecas, eu não vou ter nada disso. Só que, gente, convenhamos, também não é real, né? Então nós sofremos invariavelmente de uma imensa solidão. Quer comentar alguma coisa sobre isso, professor? Não exatamente sobre isso, mas podemos considerar um âmbito geral. É que quando nós estamos no nosso processo de crescimento individual, nós forçosamente temos relacionamentos com as demais pessoas. E realmente é muito difícil nós nos relacionarmos com pessoas as quais têm os seus conceitos, suas próprias experiências. Então tudo depende de um esforço pessoal. Tudo depende de nós mesmos. E, assim sendo, aquilo que nós conseguimos, que vamos conseguir, vai resultar de um esforço de dedicação e perseverança. Não tem outro jeito. Esforço, dedicação e perseverança é desgastante, é frustrante, não nos traz o resultado que nós tínhamos como expectativa. Portanto, é mais fácil eu criar ou me relacionar com algo, não é alguém, é algo, um objeto, que disfarça a minha solidão, que disfarça a minha falta de esforço próprio, que esconde a fragilidade do meu eu. Consequentemente, a minha aquisição moral, muitas vezes, não existe.
porque eu não tenho que me preocupar com moral com um objeto que está ali ao meu lado e ao qual eu posso usar como eu desejo. Posso liberar meus instintos, os mais cruéis, os mais perversos, os mais animalescos. O que com um outro eu não conseguiria, porque o outro não vai aceitar renunciar à liberdade que tem. Porque aquele que renuncia à sua liberdade renuncia àquilo que tem de mais precioso, que é de mais valor. Quando eu me submeto a algo, renuncio a tudo que eu sou para receber o quê? O objeto não questiona isso. O objeto não questiona. Então, o que nós podemos entender dessas questões que você colocou, de tudo que a Sônia falou, por mais conflitante que sejam os relacionamentos, que agora a gente usa um pouco mais a palavra tóxico, né? Eu acho um pouco mais, muito, não pesada, mas o tóxico é algo muito maior do que um relacionamento conflitante, é muito maior que isso. É o aprendizado de convivência, é o aprendizado de ceder aqui, ceder ali, é o aprendizado de ouvir, é o aprendizado de se esforçar para se tornar mais maleável, mais flexível. Eu não quero isso. Eu pego um objeto, mando pôr o cabelo que eu desejo, a cor do olho que eu quero, as pernas que eu adoro, os seios que eu pretendo ter, e não tenho nenhum esforço. Mas o preço será muito alto, como a Sônia disse. Será muito alto o preço, porque eu vou caminhar inexoravelmente para a minha morte num extremo vazio. Eu sou alguém vazio de tudo, não aprendi nada. Assim, meus amigos, às vezes a gente fala para se libertar do entulho mental, mas também tem os entulhos dos objetos de atração sexual ou para evitar que nos sintamos solitários. É o caminhar da humanidade. Mas, quando nós aprendemos que o relacionamento com o outro, com o ser humano, por mais difícil que seja, ele sempre nos traz algo de bom. Sempre nos traz um aprendizado. É isso. Sempre traz o prazer. Sempre traz. Mesmo nas brigas, mesmo nos desacordos, você está aprendendo. Você está refletindo. Você está analisando. Pode até, por orgulho, não concordar que o outro está certo. Mas você sabe que o outro está certo, embora você não admita. Mas sabe. É o mais difícil, né, Antônio? Dar razão para o outro. Né? Como lema, gente, dar razão para o próximo. Né? Eu tenho um amigo já falecido, ele dizia assim: olha, você pode brigar com a sua esposa o dia todo, mas faça as pazes com ela na hora de dormir. Não durma brigado com ela. E tudo se acerta. Peça perdão, mesmo se você estiver certo, você peça perdão. Mesmo se ela estiver muito errada, você diz que você está errado, mas faça as pazes com ela. E viveram maravilhosamente. 65 anos de casamento. Viveram maravilhosamente. Os dois já desencarnaram. Ela primeiro e ele depois. Mas um exemplo de casal. Tá bom? É isso. É o lema aqui de casa. Sempre, sempre paz. Sempre conquistar. Né, professor? Mais alguém que deseja perguntar alguma coisa? O Antônio Carlos, é uma pessoa que sempre abrilhanta as nossas lives, né? Faço questão da presença dele. Vou pedir para ele qualquer dia fazer uma live inteira para gente. Tu topas, professor? Não? Topa sim, o pessoal vai adorar, né? A live é sua. Eu só estou aqui para aprender, só. Tá aqui para aprender, né? Mas, gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, boa semana para vocês, muita paz, muita alegria e até a semana que vem. Tá fugindo, né, Gleice? Também acho que ele tá fugindo. Ainda vou dar um tema só para ele. Né? Gente, muita paz para vocês. Tchau, boa semana. Tchau, tchau.
Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!